O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que ficará afastado do cargo na próxima semana. De acordo com a pasta, a licença, que acontecerá entre 15 e 19 de julho, servirá para tratar de assuntos particulares. O despacho presidencial que autoriza a licença de Moro está publicado no Diário Oficial da União de hoje, sem mais informações sobre os motivos da decisão. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou por meio de sua assessoria que o afastamento de Moro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. Segundo um auxiliar da pasta, a licença já estava sendo planejada desde que o ministro assumiu e não tem nada a ver com o cenário atual de vazamentos de supostos diálogos do ex-juiz. Gleisi Hoffmann comemorou os 5 dias de folga de Sérgio Moro. Aspas, Moro vai tirar férias? Como assim? Não tem nem um ano de serviço? Ou vai se afastar para ser investigado, o que seria correto? Fecho aspas. E ainda sobre esses supostos vazamentos, o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, enviou comunicado ao Senado e à Câmara nesta segunda-feira, informando que não irá ao Congresso para falar sobre as mensagens vazadas do seu aplicativo Telegram. As supostas mensagens, como a gente sempre ressalta, porque elas não foram periciadas ou autenticadas, mas na nossa análise, isso é informação, a nossa análise aqui, minha e do Augusto pelo menos, mesmo que sejam mensagens verdadeiras, elas não contêm ali nenhuma ilicitude, nenhum crime, pelo menos no conteúdo que apareceu até agora. Augusto, o sujeito que está envolvido numa polêmica pede para se afastar durante alguns dias, evidentemente dá margem para exploração política, mas não é porque está envolvido numa polêmica que não pode tirar licença se ela está prevista em lei. Se ele resolve descansar 5 dias, é isso? É. Por que não? Ele estava de férias quando precisou interromper as férias. Ele ainda era... Ele tinha acabado de sair, magistrado, né, magistrado, começou a gozar de férias, aí começaram a dizer, não pode, porque já vai sair, já aceitou o convite para o ministério, ele interrompeu. Agora ele vai descansar. Agora, se ele também vai descansar, aproveitou para descansar, para parar de ser obrigado a soltar notas oficiais desnecessárias, porque é uma campanha que se move contra ele. Quem quer acreditar em bobagem, acredita. Quem quiser achar, como acha a maioria dos brasileiros aí informados, que ele tem que ficar no ministério, é a maioria. Segundo a própria pesquisa aí. Qual é o problema? Ele não precisa divulgar mais notas, né? Deve esclarecer, sim, tem erros e tal, mas não tem que se preocupar muito com explicação. E eu quero louvar o Deltan Dallagnol pela decisão que ele tomou de não comparecer ao Congresso. Quero ver o que o Congresso vai fazer agora. Quero ver. Manda prender, manda chamar sob vara, vamos ver o que ele... Entra com um recurso no Supremo, não vá. Eu no último programa, acho que na sexta-feira, eu recomendei ao Moro, não tenho nenhuma autoridade para isso, eu simplesmente sugeri que ele não comparecesse mais ao Congresso para perder tempo com gente que quer se aproveitar de um falso escândalo. O Deltan Dallagnol já se adiantou, não vai, pronto. O Sérgio Moro ainda pode ter uma explicação possível, porque ele é um ministro do governo do Jair Bolsonaro, tem toda uma exploração política, pode ser ruim para o governo, etc. Então ele foi lá no Senado, se explicou durante mais de 8 horas, foi na Câmara também, passou horas e horas explicando. Deltan Dallagnol não tem nada a ver com esse governo e não é isso que é bom deixar claro para as pessoas, porque elas veem esses interrogatórios no Congresso Nacional e passam uma impressão de que alguém ali está sendo investigado. O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro não são réus em nenhum processo. Eles não foram conduzidos coercitivamente a depor. Não é sequer existente juridicamente todo esse material que foi divulgado pelo Intercept. Aliás, existe uma tendência, evidentemente, como a gente conhece esses ministros do Supremo Tribunal Federal, Augusto, de que eles, mesmo que não considerem juridicamente todo esse material, se ele continuar assim, sem perícia, sem que se saiba se a origem é criminosa, se não é, a gente conhece e sabe muito bem que eles podem fazer com que isso pese na decisão deles sem colocar oficialmente na decisão.
porque eles também são movidos por essa pressão política. Ah, não, mas eles fizeram isso também, então eu vou pesar a mão aqui nessas alegações da defesa do Lula, são aquelas alegações sobre a condução coercitiva do Lula durante as investigações, sobre a retirada do sigilo da conversa do Lula, que ele sim estava sob escuta legal, não a Dilma Rousseff, mas aquela conversa com a Dilma, depois da determinação do desligamento, mas antes da operadora desligar, tudo aquilo que eles usam para fazer fumaça, para fazer espuma, para provar que o Lula é inocente. Quer dizer, os ministros não vão levar isso só em consideração. Pode ser, é possível, estou aqui raciocinando por hipótese, que eles fiquem sujeitos a essa exploração política desse material e pesem a mão na hora de decidir sobre outras questões, que são essas, como a gente tem visto no noticiário político, porque o Gilmar Mendes dá entrevista, Ricardo Lewandowski dá entrevista e eles vão tentando empurrar essa narrativa. O que está acontecendo agora, com perdão, Ana Paula, de me estender um pouquinho, é que vários articulistas, entre um vazamento e outro, Augusto, articulistas, evidentemente, militantes de esquerda, eles estão publicando artigos para denunciar que existe licitude, existe crime e tal. Então tem todo um movimento coordenado para explorar essa narrativa, para fortalecer essa narrativa, sem que a evidência seja comprovadamente lícita e sem que, obviamente, dê sustentação a esse tipo de acusação, geralmente muito, muito superficial, muito injusta. Ana Paula, agora sim, toda a sua opinião sobre esse caso, das férias do Moro, de todos os desdobramentos dos supostos diálogos. Bom, continuamos usando a palavra supostos, né? Supostos. A gente vai viver uma eterna revista de fofoca e panfletária e militante, que até agora nenhuma perícia técnica foi aplicada nesses áudios. A gente não sabe a extensão das edições, se estão acrescentando, diminuindo nomes, datas, enfim. Então, enquanto a gente não ter a certeza da veracidade disso, a gente vai ficar aqui conjecturando e parece que agora eles querem mesmo entrar nessa narrativa. Aí o ministro tira férias. E como acho também que o Deltan fez muito bem de não ter descartado a hipótese de ir falar no Congresso. Eu acho que isso aí também ia alimentar mais narrativas. E como o Sérgio Moro, como muito bem colocou o Augusto e você, Felipe, Sérgio Moro faz parte do governo, é o ministro da Justiça e tinha que estar ali. Mas é inacreditável, né? Como a sessão, investigados e deputados e parlamentares ali em listas de propinas da Odebrecht interrogando o ministro da Justiça. Então, Deltan fez muito bem em falar não vou fazer parte dessa chicana, dessa palhaçada. Isso aí eu acho que mostra um pulso firme essencial na condução desse circo, né, que virou essa divulgação dessas supostas mensagens que até agora a gente não tem a menor ideia da veracidade delas ou se elas estão sendo editadas ou não. Você disse, Felipe, os mesmos ministros que dizem que não pode ouvir sequer a voz das ruas, a opinião popular, eles tratam como provas diálogos obtidos criminosamente e não submetidos à perícia. É isso. Muito bem, o Deltan Dallagnol soltou uma nota oficial que diz o seguinte, abro aspas, o Congresso Nacional é uma das instituições mais relevantes em nossa democracia e corresponsável pela definição dos rumos do país como um dos poderes da República. Como membro do Ministério Público, instituição essencial à justiça, tenho por função constitucional desempenhar trabalho de natureza técnica perante o Judiciário, outro poder, situação distinta daquela de agentes públicos vinculados ao Poder Executivo. Esse trabalho técnico consiste em investigar fatos e buscar a aplicação da lei penal de modo eficiente e justo, de acordo com a Constituição e com as leis, atividade funcional sujeita à apreciação do Poder Judiciário.
Diante disso, muito embora tenha sincero respeito e profundo apreço pelo papel do Congresso Nacional nos debates de natureza política que realiza e agradeço o convite para neles participar, acredito ser importante concentrar na esfera técnica minhas manifestações sobre mensagens de origem criminosa, cuja veracidade e autenticidade não reconhecemos e que vêm sendo usadas para atacar a Operação Lava Jato. Fecho aspas. Eu acho perfeita essa colocação. É um procurador, um membro do Ministério Público, se tem que prestar contas a alguém, é ao Poder Judiciário, caso ele venha a ser investigado. Ele não tem que prestar contas ao Congresso Nacional, principalmente nesse momento, sobre um conteúdo que nem sequer foi periciado.